Eu brinco sempre isso na igreja. Se o profeta vem e fala assim, não, olha, tá o horário do banco, é bom pra você roubar. Você já sabe que não é de Deus. Porque a palavra de Deus já diz, não roubarás. Então tem coisa que já tá revelada. Então fica mais fácil de você entender a palavra que chega até você, porque você tem um parâmetro. Você tem um padrão pra você entender aquilo, pra avaliar, que é a própria palavra de Deus. Só que tem pessoas que nem assim conseguem acreditar. Ou um sonho, uma visão, algo assim, as pessoas ainda... alguns não creem, são céticos totalmente. Até mesmo questões de manifestação demoníaca. A gente não acredita que exista isso. Existe isso. Então, assim, a gente vê esse lado do sensacionismo que, infelizmente, tá crescendo, né? Nos nossos dias, cada vez mais, né? Ou tá se tornando mais conhecido, né? Essa visão, que ela já existe há muitos anos. Mas agora parece que com a internet as pessoas estão tendo mais acesso a esse tipo de visão. E estão trazendo isso, e às vezes isso está limitando o meio que crê nisso há tanto tempo. Sim. Então, a base aqui que eu estou falando aqui é porque nós estamos falando de algo que nós cremos nos sinais. Jesus realizou milagres, os apóstolos do Antigo Testamento nós temos milagres, porque nós vamos acreditar que hoje Deus não vai fazer. Sim. As experiências vão ser importantes. Até por isso que daí nós estaríamos limitando o poder de Deus, né? Limitando a Deus. E tem como limitar Deus? Não tem, Deus é limitado. Então, mesmo Deus que operava no passado, opera no presente, né? A ideia do sensacionismo é que ele ficou para a época dos apóstolos, mas daí nós podemos entender que limita-se o poder de Deus. Eu vejo assim que a maior dificuldade, muitas vezes, é as pessoas elas desvalorizarem a palavra de Deus, na questão até da profecia, né? A maior profecia é a palavra de Deus, né? Você está num culto em que muitas vezes você está ouvindo a palavra de Deus e Deus está falando, dependendo da Bíblia estar aberta ou fechada, né? Tem aquela ideia, não, fechada é um livro qualquer, aberta é a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, eu acredito muito na palavra falada, do pregador, aquele que prega. Mas existem ocasiões que Deus vai falar pessoalmente, né, com a pessoa, vai trazer uma mensagem pessoalmente, como a gente já, ao longo desse tempo de igreja, a gente teve assim, algumas experiências, não somente pessoal, mas também de visualizar outras pessoas que tiveram essa experiência. Sim. Mas ainda eu fico com a palavra de Deus, que é a maior profecia. Sim, Deus trabalha também através de revelação, através de visão. O que se ouve hoje muito assim por exemplo, por que a igreja do passado, né, existia visão, revelação? Às vezes é uma ideia um pouco passada. Deus é o mesmo, né? Deus ainda continua salvando, Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua distribuindo dons espirituais. Os dons estão para a igreja, ele usa particularmente a quem ele quer, como disse o apóstolo Paulo. Sim. E também às vezes a gente acha que Deus ele está limitado a agir de uma mesma maneira em tempos diferentes. Sim. E não é desse jeito também, porque cada período da história Deus tem uma maneira de tratar com aquela geração, com aquele povo. Até mesmo os dons mesmo. Os dons, eles são para a necessidade. Então vamos supor, hoje nós temos mais recurso de você estudar a palavra de Deus, de você se aprofundar e tudo mais. Talvez 20, 30 anos atrás, o pregador simples tinha uma mensagem só, né? Tinha uma mensagem e às vezes para Deus falar, Deus manifestava-se de outra maneira para que a mensagem dele chegasse às pessoas. Hoje não, hoje você pega um pregador e tem 100 mensagens. Sim, ele tem uma potencialidade para estudar, aprofundar, com muito mais clareza e expor aquilo que Deus quer de acordo com a palavra dele. Então, cada época nós temos uma realidade também em relação a isso. E a palavra de Deus ela sempre vai ser pregada, anunciada, conforme querer. Até ele conta um exemplo aqui, né? Das pessoas negligenciando essa questão da própria exposição bíblica, né? Porque tem pessoas que acham, por exemplo, se você vai lá, chama lá um pregador lá na sua igreja, ele abre a Bíblia, ele expõe aquele texto ali, não tem muita unção, não. Se não falar em línguas, piorou. Tem que ter, na metade do sermão, tem que esquentar o negócio, senão não tem muita unção. Ou senão, cria-se uma expectativa de que, embora o cara pregue lá 40, 50 minutos da palavra, do evangelho e tal, às vezes alguns esperam uma palavra específica do próprio pregador. Não, aquele ali é usado em profecia, então vai que, né, Deus me dá uma palavra aqui e Deus já está falando mediante a palavra. Ou senão as pessoas acham que Deus só fala quando é uma palavra de consolo, né, de bênção, algo assim, e quando é exortação, não é Deus não. Daí é coisa do pregador.